Olá, irmãos, a paz do Senhor. Vamos continuar o devocional, a leitura bíblica. Hoje nós daremos início à segunda carta de Paulo aos Coríntios e nos diz assim o primeiro versículo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. A vocês graça e paz da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Deus é o nosso Consolador. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim, como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para consolação de vocês, a qual dá a paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma com que vocês participam do nosso sofrimento, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a nos livrar. Enquanto vocês nos ajudam com suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Paulo sauda a igreja de Corinto, aos irmãos ali, com a graça, a paz do Senhor. O versículo 1º e 2º, a partir do versículo 3º, ele vai falar sobre a consolação, Deus das misericórdias, o Pai das misericórdias, que é Deus, na pessoa de Cristo. Ele fala com a igreja que tem sofrido, passado por tribulações, mas que não tem faltado consolo. Ele se refere ao momento que ele viveu na Ásia, a perseguição, que ele foi preso, né? Nós lemos toda a história, tudo aquilo que ele viveu, e ele relata aqui no versículo 9, de fato, nós tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Então, ele tinha ali a certeza de que se ele morresse, ele estaria ressurreto com Deus na glória, né, na pessoa de Cristo, que era o Deus capaz de, que mesmo que perdesse a vida aqui na terra, estaria, né, em vida, na glória. E ele fortalece a igreja com essa esperança, né, da consolação, que não falta de Deus o conforto, a condição para passar pelas tribulações. Da mesma forma que ele estava passando por aquilo, os irmãos também estariam, né, passando, e ele sabia que eles teriam condições de estar passando pela perseguição, né, que às vezes eles sofriam ali em função de ser cristão, né, no início ali da igreja. E ele fala também das orações. Enquanto vocês nos ajudam com suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Então, a cultura da oração, a cultura da igreja, o envolvimento do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, ele deixa isso muito claro aqui, né? Aquela vivência espiritual, né, da igreja em oração, em adoração, na fé, na certeza de que, findando as tribulações dessa vida, nós teremos a vitória eterna. E aqui no versículo 12 continua nos falando: esse é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nós temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Pois nada escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. E espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nos orgulhamos de vocês no dia do Senhor Jesus.
Confiando nisso e para que vocês fossem duplamente beneficiados, eu planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês vindo de lá, para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Quando planejei isso, será que o fiz levianamente? Ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Pois quantos forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou com a sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que permanecem firmes. Louvado seja Deus. Paulo relata aqui nesse trecho que a consciência, né, do testemunho, que ele estava conduzindo o povo na verdade, naquilo que Deus estava orientando a ele, que não era um ensinamento mundano, pervertido, mas que ele estava fazendo o melhor com sinceridade e alcançando ali o favor do Senhor. Ele continua falando aqui do sim. O sim e o amém vem de Deus, né? Quando nós temos a Cristo e em nome dele nós fazemos as coisas, nós somos aprovados, né, por Deus. Deus, ele é como se colocasse um selo sobre nós, sobre aqueles que têm a concordância com Jesus, né? O versículo 21, ora, o Deus que fez que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo, ele nos ungiu, nos selou com sua propriedade, pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los e não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que permanecem firmes. Então, nós recebemos de Deus o selo, o Espírito Santo, e pela fé nós alcançamos graça, favor, a cooperação de Deus em favor das nossas vidas, em favor da igreja. Tanto em Corinto até hoje, Deus age assim, como nós falamos em Cristo, quando nós agimos em nome dele, em retidão, nós temos a aprovação de Deus. Dele vem o sim e o amém. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe, nos dê um dia pleno de paz, de alegria, que nós tenhamos firmes a nossa fé em Cristo, possamos buscar a Ele, estar sempre meditando na palavra, buscando o Senhor com alegria, para que venhamos viver o sobrenatural e aquilo que está por vir, a glória eterna. Que o Senhor nos abençoe e nos dê um bom dia. Fiquem com Deus.